Na azeitona, a gente continua investindo bastante em olhar as tendências do negócio, porque elas impactam diretamente nas dinâmicas de gestão. Então, a gente olhou um monte de relatório, desde Forbes, Variety, Film LA, até relatórios específicos da Tailândia, Coreia, Japão, Índia. Também demos uma olhada nos relatórios dos players e muitas fontes do Brasil, obviamente, para conseguir chegar nesse resumo do resumo das tendências para o próximo ano. E a gente descobriu, quando a gente olha para o mercado em 2025, que o cenário aponta para o investimento em projetos mais certos, com apelos para uma audiência mais ampla e orçamentos mais razoáveis. A nossa indústria passou por uma década, última década, num movimento de expansão global das produções originais. E agora olha com força para a otimização desses investimentos. Esse relatório da Variety, que a gente deu uma mergulhada, ele foi divulgado em junho de 2023. A Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão e Índia são os mercados estratégicos mais estratégicos, na realidade, globalmente. E estratégia, nesse contexto, significa um desejo de conteúdo local, mas com uma possibilidade de alcance global. O México e o Brasil ocupam, respectivamente, a 7ª e a 8ª posição. E quando a gente dá uma aprofundada no Brasil, a pressão por resultados lucrativos no streaming é uma realidade, e aí com isso as iniciativas de otimização de custos devem chegar, sobretudo para as produtoras e para o mercado independente, de uma forma mais estruturada. Tem uma diminuição de investimento em conteúdo original, e tem muitos talentos disponíveis no mercado, e a gente acredita que é em função da mudança no modelo de negócio dos grandes estúdios. Falando de volume de títulos, 2022 a gente teve um boom. Foram mais de 110 títulos originais produzidos no Brasil para diferentes plataformas. Em 2024 foram 45, uma queda significativa. A Azeitona está fechando o ano de 2024, tendo apoiado a gestão de clima, pessoas e cultura em 18 projetos. E foram projetos de diferentes estruturas e formatos. A gente ajudou pessoas, desde a etapa de desenvolvimento até o momento da pós, a contar diferentes histórias, desde histórias internacionais até histórias difíceis de serem contadas, também histórias engraçadas, histórias com bichos, histórias de diversas naturezas, mas também formatos diferentes, reality, série, true crimes, enfim. E aí também fizemos muitos encontros em grupo. Foram mais de 1.700 pessoas impactadas por algum tipo de conversa liderada pela Azeitona. Desde conversas sobre cultura de respeito, até como olhar para a saúde mental de quem desenvolve e produz histórias reais que foram traumáticas para muitas pessoas. Ou então até que tipo de suporte pode ser dado para participantes de reality shows. A gente também deu uma navegada em outros países. Tivemos ali pelo México, Argentina e Estados Unidos, e aí olhamos os desafios desses modelos de coprodução internacional. E entendemos como as questões culturais influenciam de verdade na experiência de trabalho. E falando de aprendizado de pessoas e cultura, diferentes processos de trabalho entre os profissionais de TV e cinema também trouxeram atravessamentos e desafios na hora de produzir fora dos muros dos grandes estúdios as novelas, ou então, quando a gente tem um volume muito grande de diárias, né, as pessoas vão se sentindo um pouco mais desgastadas. Para a gente também ficou claro que a barreira do idioma é uma realidade, então ela influencia mesmo no clima e na experiência das pessoas, mas, sobretudo, o fato de crenças e valores serem diferentes, pessoas de diferentes países juntas, traz um desafio ainda maior. E também ficou muito evidente para a gente que fortalecendo as ferramentas de gestão de pessoas nas lideranças do audiovisual que a gente vai conseguir, de verdade, ter ambientes mais saudáveis e respeitosos no longo prazo. Também não dá para a gente atribuir tudo ao indivíduo, às lideranças, às pessoas. Tem muitas questões estruturais, políticas públicas que precisam evoluir para que a gente tenha contextos de trabalho que sejam bons e saudáveis para todas as pessoas. Bom, a gente, desde o iniciozinho da Azeitona, fez mais de 370 conversas individuais com as pessoas. Todo projeto que começava, a gente anotava tudo. E aí a gente quer compartilhar também o que a gente observou. 35% das conversas que a gente fez foram mediação de conflitos. Isso significa que foi quando começou a surgir uma tensão, a gente atuou, ajudou as pessoas a navegarem, e isso acabou não virando uma crise maior. Ainda assim, problemas acontecem. Então, a gente teve 25% de denúncias recebidas, e a grande maioria aqui
em função de condutas abusivas, intimidação, violência verbal ou então abuso de poder. 16% foram lideranças pedindo orientação. Como é que eu dou um feedback? Como é que eu realizo uma conversa difícil? Como é que eu lido com essa questão de saúde mental que está surgindo na minha equipe? Como é que eu desligo alguém de uma forma que seja respeitosa? E 12% foram pessoas voluntariamente procurando por nós para falar sobre ansiedade extrema, crise de pânico e burnout, em função do trabalho e também de questões pessoais. Bom, gente, questões complexas a gente não resolve sozinha, então eu quero de verdade agradecer a cada pessoa que acreditou na Azeitona e que segue acreditando que é possível ter um audiovisual sustentavelmente saudável. Muito obrigada por 2024 e eu espero te ver em 2025. Tchau, boas festas.